Curtindo. Boa noite a todos. Olá, como eu aprendi agora com o Helder Monteiro, nosso intérprete de Libras. E bem-vindo. Bem-vindo à mesa redonda da JDS sobre resiliência e adaptação às mudanças climáticas. Muito prazer, eu sou o Yuski, idealizador da JDS e também membro da Constituinte Jovem das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, e serei o representante aqui e também como moderador na discussão de hoje. Então, eu sou Yusuke Sakai, eu sou um homem amarelo, asiático, tenho olhos puxados, tenho um bigodinho, assim, uma barbichinha que cresce, meu projeto de barbichinhas, né? Eu tenho um cabelo preto, amarrado com um coque samurai, uso uma camisa branca, né? E um jaleco azul marinho, certo? E eu gostaria, então, de introduzir os painelistas de vocês. Mas, aliás, deixa eu falar, né? Então, a JDS, só para vocês conhecerem, dar um contexto geral, é um movimento contínuo de engajamento da juventude, né, de vários locais, vários setores, né, na promoção da sustentabilidade, e a gente faz essa atividade desde 2022, né, com a missão de buscar criar ambientes de cooperação e de sinergia entre diferentes setores para implementar a Agenda 2030. Então, nós somos apartidários, nosso partido seria a sustentabilidade, a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, né, e para vocês, participantes do JDS 2024, espero que a conversa de hoje, né, seja uma conversa esclarecedora e que seja também uma conversa inspiradora para que vocês possam melhor se preparar para o próximo sábado, no dia 22 de setembro, quando a gente vai se poder reunir presencialmente em Sesc Campinas, um dia de imersão, né, com a conferência e construir a carta de recomendação do JDS 2024. Então, com essa introdução sobre o que é a JDS, gostaria de, então, apresentar o nosso convidado. Então, vou falar um nome e o currículo grande que vou condensar hoje, né? Aí eu vou passar a palavra também para cada um dos moderadores para fazer uma autodescrição e também contar uma curiosidade de vocês. E começando, então, dar as boas-vindas para o Luiz Fernando Guedes Pinto, né? O Luiz é diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, né? Também doutor em agronomia pela USP, é secretário, professor, pesquisador, um monte de coisas. Luiz, bem-vindo, Luiz. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite, a oportunidade da gente estar junto aqui. Sou Luiz Fernando, eu sou um homem branco de 53 anos de idade, tenho cabelo grisalho, sou alto, tenho 1,80 m, magro, estou usando um agasalho azul, estou com uma camiseta preta atrás, estou sentado no escritório da minha casa em Piracicaba, atrás de mim tem uma estante de livros, tem um pedaço de uma rede que eu fico aqui do lado para descansar. Já posso adiantar fotos curiosas, essa rede fica aqui do meu lado o tempo todo, ó. E quando eu preciso dar uma descansada, eu vou para ela aqui, trabalho e descanso. Ali atrás tem a minha bateria. Eu sou baterista, toco numa banda de rock, numa banda de blues, nado, e pego onda sempre que possível, tentando combinar aí o trabalho e a vida pessoal. Obrigado. Caramba! Muito obrigado. É um perfeito exemplo de equilíbrio entre vida e trabalho, né? Meu Deus do céu. Mas muito obrigado, Luiz. Perfeito. E, bom, temos aqui também a Andrea Struckel. A Andrea, ela é diretora de licenciamento ambiental, né, da Prefeitura de Campinas, é diretora jurídica da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, tem mestre, né, autora de obras e co-organizadora de gestão ambiental para a cidade sustentável. Então, bem-vindo, Andrea, se você quiser fazer essa autodescrição e curiosidade. Oi, Yuki. Oi, todo mundo. Helder, Elis Fernanda, Jéssica e os nossos amigos aí do YouTube, da JDS. Yuki, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, discutindo um tema importantíssimo, que é a pauta climática. E meu nome é Andréa Struckel. Eu já vou começar pela curiosidade do meu nome. Tem muita gente que me chama de torta de maçã, Strudel. Então, eu já estou acostumada. Se me chamar de Andréa Strudel, eu também atendo. Eu sou uma mulher branca, com cabelos levemente ondulados. Eu uso um óculos com um aro preto. Estou com batom cor-de-rosa, unhas vermelhas, lenço no pescoço, uma blusa preta
E um quadro aqui atrás que eu gosto muito, eu gosto de coisas coloridas, e que espero que o nosso evento seja colorido e diverso, igual esse quadro. Oh, coraçãozinhos aí, rapaz. Muito obrigado, André. Ok, perfeito. E como terceira painelista de hoje, temos a Jéssica de Oliveira. A Jéssica é geógrafa, né, mestra e também doutora em ciências pela Universidade de Campinas, né, e faz parte também do Centro de Pesquisas de Meteorologia e Climáticas aplicadas à agricultura. Nome bastante extenso. Bem-vinda, Jéssica. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. Cumprimentar aí meus colegas. Eu vou fazer então minha autodescrição primeiro, tá? Eu sou uma mulher parda, tenho 33 anos, tenho cabelos longos, pretos. Estou vestindo uma camiseta de frio de gola um pouco alta. No meu fundo tem uma parede branca. Eu estou aqui na minha casa, em um escritório que a gente usa para trabalhar. E curiosidade, eu acho que eu tenho menos curiosidade, não tenho, acho que uma vida tão interessante assim, mas eu também sou mãe de gêmeos, um casal de 3 anos, acho que seria aí minha maior curiosidade, que eu tenho me dedicado aí boa parte do meu tempo disponível fora a academia, né? Então, de novo, obrigada pelo espaço, pelo convite, eu espero aí que a gente tenha uma noite bem agradável, que nosso debate consiga aí avançar um pouquinho. Com certeza, com certeza. Ai, que bonitinho. E quais são os nomes dos gêmeos? Curiosidade. É Ian e Luara. Luara. Luara é nome bacana, Luara é nome bacana. Mas perfeito, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos, né? Então, hoje, para os nossos participantes entenderem, nós vamos ter em 3 blocos divididos, né? Vamos fazer um primeiro bloco de 15 minutos, com perguntas mais individuais para cada um dos painelistas, e depois teremos um segundo bloco de 15 minutos também, com uma conversa mais coletiva, mais conjunta, coletiva, e, por final, vamos fechar com uma rápida sessão de perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar no chat do YouTube, né? E a gente vai estar pegando essas perguntas. Tá bem? Então, assim, vamos começar o nosso primeiro bloco. Então, e para começar, né, eu queria chamar aqui para a Jéssica, a nossa acadêmica, né, para construir um conhecimento, um nível sólido, conjunto, assim, junto com os nossos participantes, né, uma questão mais introdutória. Eu queria perguntar para você, Jéssica, posso chamar Jess? Fique à vontade. O que são as mudanças climáticas, né? E como essas estão relacionadas com o desmatamento e as emissões de gases? E também queria perguntar, quando a gente fala de resiliência, né, o que é essa resiliência climática, Jess? Obrigada pela pergunta. Só dando uma contextualizadinha, assim, o laboratório que eu faço parte, né, dentro do CIPAGRA, é um laboratório de ensino de clima e mudanças climáticas. Acho que é por isso que eu fiquei um pouco com essa parte de introdução, né, porque eu acho que por currículos acadêmicos aqui a gente está bem representado, tanto pelo Luiz quanto pela Andréia também, né. Então, entrando um pouco do que a gente discute quando a gente recebe o público lá no CIPAGRA, no Laboratório de Ensino de Clima e Mudanças Climáticas, a gente tenta passar um pouco do que é essa discussão do que são as mudanças climáticas, né, de como a gente está discutindo isso ao nível de ciência. E aí a gente, como é um laboratório de ensino de clima, a gente também sempre comenta sobre o que é o tempo, o que é o clima. Hoje eu vou me ater aí por conta do nosso tempo um pouco curto, mas as questões do que são as mudanças climáticas. Então, se a gente fosse pensar em uma frase bem concisa do que são as mudanças climáticas, elas são as alterações nos padrões de temperatura e clima a longo prazo, né? A gente sabe, quando a gente estuda a história geológica da Terra, as diferentes eras que ela passou, nesses 4 bilhões de anos, que a gente já passou por eras de climas diferenciados, que o clima ele já se alterou no nosso planeta, mas sempre a fonte dessa mudança foi uma fonte natural, que sejam os ciclos solares, que sejam as erupções vulcânicas, e essas alterações elas ocorrem, né, em um tempo muito mais longo. O que acontece, né, que a gente chegou nesse estado de emergência climática. Na verdade, o que a gente observa é que nos últimos 200 anos, o homem ele tem sido uma força, um agente de mudança da composição da atmosfera terrestre. Como é que acontece isso? Principalmente por conta da emissão dos gases de efeito estufa. Então, acho que é bom a gente lembrar principalmente que tem aqueles modelinhos no livro didático, que a gente tem a estufinha, para a gente pensar o que é o primeiro processo do efeito estufa, para depois a gente
entender um pouco melhor o que são essas mudanças climáticas. Então, quando a gente pensa lá na estufinha que está lá no livro, a gente sempre vê na figurinha uma representação dos raios solares entrando, a energia solar entrando, ela vai interagir com a superfície, parte dessa energia vai ser absorvida e parte dessa energia vai ser refletida novamente para a atmosfera. Se a gente pensa na nossa estufinha, uma parte dessa energia ela vai ficar presa em forma de calor dentro dessa estufa, e não vai conseguir sair. Então, a nossa atmosfera, os gases que compõem a nossa atmosfera, elas funcionam como se fosse um cobertor no nosso planeta, que prende parte do calor na atmosfera terrestre. Esse processo, ele é um processo natural, essencial para a vida. Se a gente não tivesse o efeito estufa, a gente teria temperaturas médias muito menores, negativas no nosso planeta. Então, o que controla de maneira bastante simplificada esse processo? Esses gases de efeito estufa que estão presentes na atmosfera. Desde a Revolução Industrial, o que a gente tem feito? A gente tem alterado a composição da nossa atmosfera com a emissão desses gases, que são as principais fontes, são principalmente a queima dos combustíveis fósseis, eles são responsáveis por mais de 80% desses gases. E aí depois a gente tem a agricultura, enfim, outras áreas que também colaboram, o desmatamento, né, que vão colaborar. Então, a gente, como espécie, como agente do meio ambiente, a gente alterou a nossa atmosfera nos últimos 200 anos, e com isso a gente tem um aumento da nossa temperatura. Por quê? Porque alterando a atmosfera, a gente tem mais gases de efeito estufa, e esses gases de efeito estufa, eles vão aprisionar mais calor, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou separando uma variável, tá? Que é a questão do efeito estufa. Quando a gente fala de emergência climática, tem outros fatores que também vão influenciar nesse processo, tá? Então, a emergência climática, que tem sido o termo mais utilizado pela ciência ultimamente, então, tem sido trocado o termo mudanças climáticas, por se entender em parte, porque já aconteceu um pouco dessa mudança. Então, a gente tem algumas conferências que eu acho que durante a nossa conversa a gente pode falar com mais calma, mas uma importante foi a Conferência de Paris 2015, que tinha um protocolo da gente segurar as temperaturas até 1,5 graus. Hoje a gente já tem nos últimos relatórios do IPCC de 2021, 2023, que esse aumento de temperatura ele já está próximo de 1,1, 1,2. Então a gente já tem uma alteração climática que já está acontecendo e a gente já consegue perceber no meio ambiente alguns desses efeitos, né? Então, acho que, não sei se ficou bem claro, mas é esse processo que, em grande parte, a gente observa. Então, a gente altera a composição da atmosfera, essa atmosfera que todos os sistemas, né, que todas as espécies, que todos os ecossistemas dependem, ela foi alterada por conta da forma como a gente produz, né, através da queima de combustíveis fósseis, grande parte do que a nossa sociedade aí consome, enfim, né, vai se desdobrando nessa cadeia. Esse processo ele já é conhecido, né? Um bom exemplo é que já em 1896 tinha um físico, Arrhenius, ele fez já um experimento, então também não é uma coisa nova, ele fez um experimento em que ele dobrava a quantidade de CO2 na atmosfera e aí ele chegava no aumento de 5 graus de temperatura. Então, a gente já sabia, né, desse efeito do aumento dos gases da atmosfera há bastante tempo. E aí, desde Estocolmo, desde os anos 80, a gente tem algumas políticas a níveis globais, alguns encontros, né? A gente estava falando da COP 2030, que um pouco antes de começar a nossa conversa, a gente já tem alguns encontros que discutem isso. Então, o efeito estufa... as mudanças climáticas estão muito ligadas ao efeito estufa, mas também tem essa outra parte que a gente pode discutir no durante, que eu já perdi um pouco a noção do tempo, você me avisa, tá? Senão eu vou indo e enfim, estouro muito tempo. Então, espero que tenha ficado um pouco claro, né, de como a gente vem alterando essa atmosfera e qual uma das principais consequências é o aumento da temperatura. É importante, quando a gente faz as discussões das mudanças climáticas, que a gente fica falando sobre temperatura, mas ela é só uma das coisas que se alteram. Então, a gente tem o sistema clima, ele é extremamente complexo, e aí, ao você alterar uma variável que é a temperatura, você desencadeia aí uma série de consequências de processos que vão atingir os nossos ecossistemas, né? A segunda parte da sua pergunta era sobre resiliência, né? Pois Você consegue repetir?
Sim, era a resiliência, sim. Agora eu tô pensando assim, a resiliência é uma pergunta interessante, o que que seria, né? Eu tava pensando, agora passaram os 5 minutos, né? Aí eu tava Tá, pensando, será então que se a gente consegue quiser. passar? E depois a gente pode Tá, retomar no conjunto perfeito, acho essa justo, pergunta, pode acho que ser. seria interessante. Mas muito Tá. obrigado por você dar essa perspectiva inicial, né? Você acho que conseguiu abordar muito bem como ela é um sistema complexo. E falando em complexidade, falando nas causas e efeitos que acontecem, né? Uma coisa que acontece para cá pode ter efeitos para lá. Queria, né, agora perguntar, vou provocar para a Andrea, né, e assim, a gente fala sobre queimadas e desmatamentos na Amazônia e na Mata Atlântica, mas não sei se para o pessoal é evidente como esses fatos que ocorrem em outras regiões do Brasil impactam na região de Campinas, né? Então, como é que esses fatos longínquos afetam a nossa região e como nós, né, o que nós da cidade, né, nós, os cidadãos da região metropolitana de Campinas, podemos fazer em relação à Amazônia, em relação à Mata Atlântica daqui, assim? Yuzuki, muito obrigada pela sua pergunta. Ela é muito interessante. Por quê? Porque você fala de um bioma, né, relevantíssimo da maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, e ela está em chamas, assim como outros biomas também estão em chama, como é o caso da Mata Atlântica, como é o caso da Cerrado, como é o caso de várias áreas verdes, várias áreas protegidas ambientalmente. O Brasil, na semana passada, estava em chamas, agora aqui no estado de São Paulo deu uma chuvinha, então deu um refresco para a gente. Você está em Portugal relatando que também tem problemas de incêndio e também todas as mazelas que isso traz. É um problema planetário, é um problema do nosso país, mas também não deixa de ser um problema local, da gente, que vive, mora, labuta, estuda e exerce todas as suas relações sociais, que é nas cidades, na rua, né? Que é o nosso habitat, nosso, Homo sapiens, né? Homens e mulheres. E só para você ter uma questão, né? Aqui em Campinas, nós temos dois principais biomas. Um é a Mata Atlântica e outro é o Cerrado. Ah, mas o que nós temos a ver com a floresta amazônica? Tudo, porque, no mínimo, além de ser um potencial de biodiversidade, ela quem é um dos grandes pulmões do mundo, né? É ela que faz com que todos os rios voadores venham para o sul, né, do país, com água e fazendo um ciclo hídrico planetário dentro do Brasil, e ela é o nosso ser vivo mais importante. A Mata Atlântica, igualmente, né? O Luiz é muito melhor do que eu para falar sobre isso, mas a Mata Atlântica, ela sempre pegou praticamente todos os estados brasileiros, da costa adiante, e também sempre exerceu uma função importantíssima também de biodiversidade, de serviços ecossistêmicos, para a nossa sobrevivência. E quando eu digo nossa, é de todos os seres vivos, né? Inclusive o ser humano. Então, o desmatamento, seja por uma questão econômica, seja por uma questão ilegal, né? Na maior parte das vezes o desmatamento ele é criminoso, sejam as queimadas, isso tudo traz um déficit, traz uma conta negativa para nós, seres humanos, frente ao nosso planeta. E algum preço a gente vai acabar pagando. E não é só a mazela da queimada, né? Nós tivemos aqui no estado de São Paulo, recentemente, uma crise hídrica, passamos também recentemente no planeta sobre Covid-19, né? Então, no Rio Grande do Sul, recentemente, agora em abril, acabou ficando embaixo d'água, né? Enfim, tem uma crise ambiental aí, tem uma crise social, mas também tem uma crise sanitária, uma crise econômica, e o que é mais grave, afeta a gente, afeta todos nós, seres humanos, que moramos nas cidades. Então, como é que a gente resolve essa crise, né?
Como que a gente faz para trabalhar com essa crise? Evidentemente que todos os governos precisam atuar junto, o federal, o estadual, o municipal, principalmente nas 5.500 cidades. As empresas precisam atuar com responsabilidade socioambiental, o terceiro setor ajuda bastante, né? SOS Mata Atlântica é uma entidade extremamente importante, assim como outras, como a WWF, o Observatório do Clima. Nem vou citar todas, porque são muitas e todas muito respeitadas, né? O MAP Biomas, enfim, que acabam fazendo essa corrente do bem para a gente poder proteger esses biomas. Mas aí vem a sua pergunta de 1 milhão, né, Yuzuki? O que eu faço? O que eu, cidadão, primeiro tem a ver com isso? Levanta a mão quem não teve problema respiratório, quem não ardeu o olho nessa semana, quem, né? E quem não viu um familiar tendo problemas cardiológicos, problemas pulmonares, entre outros, com essa mazela. Então, se eu estou sofrendo, o que eu tenho que fazer? Bom, eu acho que vai ser até um spoiler do nosso encontro presencial, né? Eu acho que a gente precisa exercer a cidadania ambiental, né? A gente precisa, cada um de nós, na sua parte, poderíamos chamar até de cidadania climática ou ambiental, ou seja, deixarmos de ser passivos. Eu votei no presidente, eu votei no governador, eu votei no prefeito, eu votei no vereador. Às vezes nem olha qual é a plataforma política dessas pessoas que estão dentro da democracia indireta nos representando, no executivo, no legislativo, quem faz as ações e quem legisla. E também a gente não acaba se acomodando e não exigindo como um consumidor, né, de marcas que não tenham trabalho escravo, que protejam as florestas, a biodiversidade, o nosso modo de comportamento, como que a gente descarta os resíduos, que tipo de consumo, né, a gente vai ter, ou não consumo, ou reutilização, ou redução de resíduos, ou reciclagem dentro desse parâmetro. E que mais, né? Muitas ações. Como que a gente também colabora para uma educação climática? Como que a gente se instrui para criar uma rede, ou para a gente apoiar, ou para a gente aprender, ou para a gente se conectar para melhorar a nossa vida no nosso bairro, cidade, estado, país e planeta? Porque a gente sempre pensa no global, mas age no local, não é verdade? Os tratados internacionais seguem nessa linha. Então, tem uma série de condutas que tem que nos retirar do polo passivo e a gente precisa ir para o ativo, a gente precisa agir, né? Precisamos ter um ativismo pessoal, coletivo, né? E fiscalizar também, fiscalizar as empresas, fiscalizar o poder público. Será que o que está se fazendo é realmente efetivo? Como que está se dando a gestão privada, a gestão pública? Né? Todo mundo assina pactos globais, será que estão cumprindo? Então, existe aí, dentro de um espírito crítico também. Para finalizar, Yuzuki, do jeito que está, não dá para ficar. O nosso pacto civilizatório não está dando certo. Não está dando certo. Como diz a música, alguma coisa está fora da ordem. Fora da ordem mundial, não está dando certo. Então, a gente precisa mudar esse pacto civilizatório. E como a gente dá esse passo de evolução? Porque não é possível que a gente evolua na ciência, na tecnologia, e a gente não evolua enquanto seres humanos, no sentido da gente poder exigir, contribuir, agir, né? Então, não vou me estender muito, Yuzuki, mas eu entendo, né, que é dentro de uma cidadania, da gente pensar, tá bom, sou cidadão planetário, sou cidadão da minha cidade. O que eu exijo, o que eu faço, né? Quais são as condutas de bom comportamento dentro desse planetinha aqui que a gente precisa manter com muito carinho. Mas, se quiser, a gente pode discutir quais são mais sobre desmatamento, números e tudo mais, mas eu quis ser bem resumida aí na minha fala. Tá bem. Perfeito, muito obrigado, muito obrigado.
Acho que você puxou um ponto importantíssimo, né, de ter um papel ativo, tanto no nível individual, mas também, né, nós como indivíduos, eu acho que, assim, a consciência nasce no individual, mas as mudanças só surgem no nível coletivo, né. E quando a gente fala no nível coletivo, é bom lembrar que a gente também faz parte de organizações, a gente faz parte do governo, a gente faz parte das empresas, né. E com essa conexão, eu queria fazer uma pergunta agora pro Luiz, né, assim, como, né, quando a gente está como, né, uma ONG, ou como nós estamos como governo, ou como estamos com empresas, né, esses sujeitos coletivos, como essas entidades podem se adaptar ou até também fazer frente, né, às mudanças climáticas, assim, e se você quiser colocar alguns exemplos para a gente também, essas práticas. Vamos lá. A pergunta, eu precisaria de uns 3 dias aqui para falar, mas como que as empresas, a sociedade civil e os governos, né, podem contribuir? Sim. Todos têm papéis fundamentais. Primeiro, as empresas, elas deveriam oferecer para nós, cidadãos, né, produtos e serviços com uma pegada baixa de carbono ou carbono neutro. O que significa isso, né? O que seria um telefone celular, um computador, um hambúrguer, ou uma entrega de iFood ou um Uber carbono neutro, né? Significa que aí estou misturando produtos com serviços, né? Seria que o processo de fabricação daquele celular, o resultado dele não joga mais gás de efeito estufa na atmosfera. Ainda é bastante abstrato, mas ele está numa fábrica, ele tem uma série de componentes, de matéria-prima, e aquela fábrica, olhando muito para a nossa realidade, ela consome energia elétrica, eletricidade, né, para fabricar aquele produto. Eletricidade tem muito a ver com fonte de emissão de gás de efeito estufa. No caso do Brasil, felizmente, temos muitas fontes de energia renováveis, mas vamos botar aqui uma coisa muito importante, é a questão do consumo de energia, de onde vem a energia das fábricas, dos escritórios, ar-condicionado, etc., etc., e a cadeia produtiva, né, estar livre de desmatamento. Isso no Brasil é muito importante. Então, o seu hambúrguer, ele vem de uma cadeia produtiva, a carne, a fazenda, o boi, o frigorífico, o pão, o queijo, o ketchup, a mostarda, vem de uma cadeia produtiva livre de desmatamento. Isso é muito importante para a situação do Brasil, porque a nossa principal fonte de emissão de gás de efeito estufa são o desmatamento e a produção agropecuária. No caso da energia, isso é menos importante. O que seria um transporte carbono neutro, né? O ônibus, o caminhão, o avião, usando combustíveis que não emitem gás de efeito estufa, isto é, não usando petróleo, né? Então, isso são tentando dar alguns exemplos. O ideal é que as empresas nos levassem a consumir menos, que seria uma grande contradição para elas, porque as empresas têm essa busca pela eficiência. Eu vou procurar ser mais eficiente, ter processos produtivos que consomem menos energia, que têm menos emissão, e o mundo está dizendo que isso é insuficiente. O aumento da eficiência combinado com o aumento do consumo, a gente ainda está detonando o planeta. Por mais que a gente seja eficiente, porque a gente está consumindo demais. Então, as empresas deveriam nos levar a consumir menos. A Apple devia falar, não compra meu telefone, não. O seu tá bom, ele dura mais 10 anos, eu vou fazer um telefone que vai durar 20 anos. O carro, não, fica com o mesmo carro, coma menos hambúrguer. Não se vai lá, não chama o iFood toda hora, não. Enfim. Mas outra coisa que as empresas podem fazer são, quando ela não consegue resolver isso dentro da sua fábrica, da cadeia produtiva, é neutralizar a emissão. Isso é feito fomentando a restauração, plantando florestas, chamando a SOS Mata Atlântica e outras ONGs, para plantar árvores para tirar esse CO2 que ela não consegue diminuir da sua emissão. Isso eu estou dando um exemplo muito simples, tá? Mas então ela tem que buscar a eficiência, menor consumo de energia, cadeia livre de desmatamento, e quando ela não consegue, ela vai buscar trocas de carbono, ela vai tentar fazer outras coisas que tiram carbono de atmosfera. Então ela tem que jogar o mínimo possível e retirar o máximo possível de várias formas. Isso eu precisaria de um dia só para falar disso. Mas o mais importante para as empresas é a transparência. Então elas têm que ter metas,
Qual que é a meta do iFood? Qual que é a meta da Uber? Qual que é a meta do shopping, do cinema, né? Ela tem uma meta de ser carbono neutro, ela me explica isso, como é que ela reporta, como é que faz a conta, qual que é a transparência, ela inclui os seus fornecedores, ou inclui todas as fábricas, ou só uma parte, enfim, só para dar essa coisa que para a sociedade ela deve transparência, acima de tudo, para a gente poder, foi bem colocado aqui antes de mim, né? A gente poder monitorar, criticar e cobrar. Bom, e o ideal é que também a empresa, olhando para Campinas, né, trabalhe no seu entorno, na sua comunidade, onde ela tem impacto, onde ela pega a água, essa água que ela devolve, como é que é, etc. Tem um monte de coisa. A sociedade civil tem um papel de ser o cão de guarda, né, de certa forma, que é monitorar, criticar, denunciar, né, os desvios e fazer propostas. A sociedade civil tem esse papel, as ONGs, de fazer proposta, de testar soluções, de buscar novas formas de fazer as coisas, de errar e fazer. Esse é um grande papel. A gente, a SOS Mata Atlântica, planta floresta, errando e aprendendo, né? Monitora o Congresso, acompanha a política pública, enfim. A sociedade civil é esse cão de guarda que está lá o tempo todo mordendo e fazendo proposta, e testando proposta. E daí vem o papel do governo do Estado, né? O Estado e os governos têm o papel de pegar essas experiências das ONGs e transformar em política pública, porque a gente erra e aprende, e isso vira política pública. Daí a gente poderia falar do governo federal, estadual, municipal, mas falando o que Campinas poderia fazer, a prefeitura de Campinas, né? Olhando a questão climática, a resiliência, a adaptação. O plano diretor da cidade é uma coisa fundamental. Aonde vai ter área verde na área urbana? Qual que é o perímetro urbano de Campinas? Como é que está a APA lá de Joaquim Egídio? Onde vai poder ter prédio? Para onde a cidade vai ser expandida? A área de licenciamento ambiental que ela trabalha é extremamente importante. Que obras a gente vai liberar? Que medidas compensatórias serão exigidas? Ou os governos têm que trabalhar para o clima a questão da mobilidade, tirar as populações das áreas de risco, né, de enchentes, de inundações, isso tem tudo a ver com a questão climática, tem que criar áreas verdes nas cidades, criar parques, criar áreas para a água infiltrar quando chove muito, tem que criar reservatórios de água para a gente enfrentar as crises hídricas que vêm pela frente, enfim. Também dá para falar mais um dia inteiro sobre isso, mas ela tem uma responsabilidade muito grande de criar as leis, que seriam as câmaras de vereadores, né? O executivo de criar políticas e implementar políticas, juntando elas com as políticas federais e estaduais. Mas vou parar por aqui, já estourei meu tempo, mas estou arranhando esses assuntos bem densos que vocês colocaram no nosso colo para falar em 5 minutos. Pois é, né? Foi maldoso, assim, de colocar só 5 minutos para vocês falarem. Pois é. Mas assim, né? Mas foi muito interessante. Interessante essas diversas perspectivas, né? O que cada ator pode fazer. E aqui, né? A gente começou a falar, a gente falou bastante da questão da emissão, a questão da neutralidade do carbono. E eu acho que vou dar um pouquinho um pé para trás, assim, Jess. Eu queria perguntar uma pergunta, assim, porque a gente tem a alteração climática e a gente tem a medida de mitigação, que seria a questão, por exemplo, de consumir menos carbono para construir um produto, para reduzir a pegada ecológica, e a gente tem a questão da adaptação, que é quando a gente precisa adaptar para aqueles efeitos que a gente já não consegue mais mitigar, certo? Você consegue só dar uma rápido retoque, assim, qual é a diferenciação entre o que é adaptação, o que é mitigação, só para a gente conseguir organizar, assim, as ações que precisam ser tomadas? Acho que você já resumiu bem, assim, você já deu você já respondeu a sua própria pergunta, né? Então, as ações de mitigação, elas estão aí para a gente reduzir essa emissão de gás carbônico, para tentar frear. Ações, por exemplo, zerar o desmatamento seria uma importante ação, por exemplo, que principalmente o Brasil poderia tomar. E as ações de adaptação são, já olhando esse cenário, os próprios relatórios do IPCC, os últimos, eles falam mais de mitigação, adaptação, vulnerabilidade, resiliência, exatamente porque já se entende que hoje a gente já tem uma alteração climática, então a gente precisa agir nesses dois sentidos, tanto frear
as nossas emissões de gases de efeito estufa, quanto se adaptar, porque tem já um ponto que é irreversível do que já foi feito até agora, do que já foi emitido, que a gente não consegue, pelo menos em curto período de tempo, reduzir esse carbono, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer uma ação que é plantar mais árvores para sequestrar parte desse carbono que está na atmosfera. Mas a gente sabe que não é uma ação imediata. Então, a gente precisa hoje, né, os governos locais, a sociedade, a gente tem que atacar por esses dois lados, tanto diminuir as nossas emissões de gases de efeito estufa, quanto nos adaptarmos a esse clima que a gente já está acompanhando, que traz algumas alterações, algumas mudanças, né? Então, acho que é nesses dois sentidos. Um seria, né, para diminuir esses impactos no sentido de emitir menos, e aí o outro já seria aí a estratégia para a gente se adaptar ao que já está hoje como consenso entre a comunidade científica, que é esse 1,2, 1,3 graus, e sabendo como hoje a gente não tem ainda grandes políticas públicas em nível de ação acontecendo, não é muito esperançoso que a gente vai parar nesse 1,2, 1,3. É muito provável que a gente tenha algum aumento até a gente ter uma ação efetiva, né? A gente fala bastante de plano, por exemplo, Campinas, ela tem no plano diretor, tem o PLAC, agora que foi o Plano Local de Ação Climática, mas ainda existe muita dificuldade da gente ter atitudes, ações severas e certas para a gente conseguir alterar, porque basicamente o que a gente está colocando, a gente, assim, né, o que a ciência tem colocado em xeque é que a gente precisa mudar a nossa matriz energética. Seria esse o grande ponto que a gente precisava chegar, né? Parar de emitir carbono, parar de emitir combustíveis fósseis, que são responsáveis aí por 80% dos gases que são soltos, estão na atmosfera hoje. Então, essas ações ainda são bastante complicadas, né? A gente está falando aí de uma mudança de paradigma econômico, de consumo, e aí, nesse nível de ação, acho que ainda falta bastante para a gente conseguir avançar. Acho que de planos e documentos internacionais, a gente já tem bastante encontro, já está bastante consolidado essa parte. A gente precisa ter essa parte de cobrança para acontecer ações profundas, de mudanças profundas, para a gente conseguir ter uma mudança de cenário do que tem sido previsto aí para as próximas décadas, que é bastante preocupante, né? Pois é. É Realmente. difícil falar pouco aqui, né? A gente começa a falar e fica aqui. Você tem que se cortar e falar, não, chega, porque a gente tem que dividir. E essa questão do 1,5 era séria mesmo, né? A Acordo de Paris era 1,5 até o final do século, mas o IPCC fala que pode ser que seja muito provável que a gente possa atingir isso já em 2030, algo assim, não 2030, 2050. E então, é interessante pensar que isso é uma média, né? Então, por exemplo, nas regiões centrais do Brasil central ali do agronegócio, as previsões chegam a 3, 4 graus de aumento médio da temperatura. Então, isso é a média para o planeta, né? Então, em alguns locais, a tendência é que a gente chegue em estados não humanos, né? Que a gente não consiga ocupar mais essas regiões. Então, é bastante preocupante, né? E, infelizmente, a gente vê muitos planos, muitas políticas nesse sentido, mas as ações, elas ainda estão a passos lentos, né? Pois é. E assim, só para a gente conseguir entender melhor agora, assim, tipo, o que engloba a ação de adaptação e quais são os instrumentos, mecanismos que a gente tem no nível do municipal? Será que eu passo para André? André, será que acho que seria adequado, né? Você quer tentar responder assim, tipo, tentar não, desculpa, perdão, responder. Tentar não, né? Quem sou eu? Eu não sei, mas se você puder esclarecer um pouco mais. Então, assim... Vamos lá, Yuski. Bom, toda agenda, né, do clima, ela fala 3 palavras, né, que foram muito citadas aqui: mitigação, adaptação e resiliência. E os municípios precisam internalizar, como o Luiz deixou bem claro, no seu plano diretor, no seu pacto territorial e das políticas públicas locais, a agenda do clima, certo? Existe aí uma série de tratados internacionais, como a Convenção do Clima, Acordo de Paris, etc., Agenda 2030, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, que tem aí uma tarefinha para a gente fazer. A gente precisa ter um diagnóstico, ver quanto a gente está poluindo, emitindo gás de efeito estufa, que é o inventário, depois a gente elabora uma política e um plano local dizendo assim, ó,
É isso que a gente tem que fazer na mobilidade, nas áreas verdes, como no transporte, na saúde, na educação. É uma agenda transversal e ampla que não pertence só à área ambiental, pertence a todas as políticas públicas. Todas, todas, todas. E você vai me perguntar da adaptação, né? Principalmente adaptação. Como é que a gente faz para se adaptar a todo esse fogaréu, esse vento fora do comum, o excesso de água, falta d'água? Como é que a gente torna a nossa cidade resiliente? Como diz o Luiz e a Jéssica, ufa, como é que eu vou falar, por exemplo, o Plaque de Campinas tem mais de 90 ações. Eu vou falar uma que é, por exemplo, muito vinculada à Agenda Verde, que é a agenda de soluções baseadas na natureza. Gente, a natureza sabe, é só imitar, né? É uma tecnologia que está aqui, ó, antes da gente estar no planeta. E qual é uma das tecnologias que a gente imita a natureza e, portanto, vai adaptar a cidade? São, dentro das áreas urbanas, os parques lineares, onde passam os rios, tem a mata ciliar. E o que a gente coloca lá? A arborização, árvores, gramíneas. Ah, mas eu não vou poder frequentar esse parque? Claro que sim. Uma pista de caminhada, uma ciclovia, um espaço para as crianças brincarem, ter algum tipo de atividade de lazer, de esportes. Então, esse é um ponto muito interessante. Vamos desapegar do concreto e vamos abraçar o verde, né? Que muitas cidades já no mundo estão eliminando o concreto, literalmente retirando o concreto e deixando que esse rio e essa mata do lado do rio exerçam seus serviços ecossistêmicos de umidade do ar, de penetração de chuva para não ter enchente, enxurradas, alagamentos na cidade, para contribuir, né, com a passagem de fauna, com os passarinhos, com todas as gamas de animais que usufruem dessas áreas, né? Entre milhares de serviços ecossistêmicos que a gente que é da área da gestão pública fala área de preservação permanente. Ai, que nome técnico. Mas nada mais do que as matas ciliares que margeiam esses rios e que passam pelas cidades. E por que a gente vai ignorar essas áreas? Não. Concretar, tubular o rio, vamos conviver com o rio, vamos olhar para ele, vamos conhecer o nome dele, e aquele parque linear que a gente vai usufruir, seja pela paisagem, seja pelo frescor da umidade, da temperatura que ele vai proporcionar, seja para uma caminhada ao ar verde, entre milhares de benefícios que nós podemos ter com um parque linear. Então, eu trago aqui eu não vou colocar todas, porque eu não tenho tempo, mas eu acho que né, a gente fala de cidade esponja, permeabilidade do solo, cada vez mais se pensando em áreas urbanizadas. O parque linear, eu acho que é uma das grandes vedetes, né, desse show, né, que é a vida, e que é a vida nos grandes centros. Muito rapidamente. Perfeito. Perfeito. Eu acho que isso dá uma noção um pouquinho melhor do que até os participantes poderiam estar olhando para suas áreas, né, de onde habitam. Então, você citou a questão do Parque Lineares. Aliás, uma outra coisa, pessoal. A gente está no bloco 2 já, então se vocês quiserem me interromper, se vocês querem adicionar coisas, fica à vontade, tá bom? Luiz está com cara assim de pensando, não sei, acho que imagino que tem muitas coisas passando na sua cabeça aí, você pode compartilhar com a gente. Mas, enfim, mas aí, né, mas isso é interessante, né? Então, assim, a questão da arborização, né, que pode reduzir a temperatura e assim, né, tornar essa região mais adaptável, a despoluição dos rios, né, que aí uma comunidade que mora naquela região pode usufruir dos rios, né, a questão da mata ciliares, depende, a gente pode pensar, vocês podem, né, pensar em horta comunitária, né, aí já reduz a pegada carbônica, né, cultiva, tem um maior senso de comunitário entre esses locais, e quando a gente fala em adaptação, sem esquecer de um fator social muito importante também, para que essas ações aconteçam principalmente
nas áreas de maior vulnerabilidade social, né? Então, que essas ações aconteçam, essas arborizações, né, projetos de parques lineares aconteçam principalmente em áreas, regiões periféricas, né? Sem deixar ninguém para trás, que é o lema da Agenda 2030. Estou errado, Luiz? Tem alguma coisa para complementar? O que nós devemos fazer para a adaptação? Não, tá jóia. Vamos deixar o pessoal falar, mas do que você falou, acho que é muito importante enfatizar essa questão das desigualdades, né? As mudanças climáticas exacerbam as desigualdades. Ela não é igual para todo mundo, né? Ela não é igual para quem mora no Cambuí ou no Jardim das Paineiras ou quem está na periferia de Campinas. Ela é completamente diferente. O efeito é sobre essas populações mais vulneráveis, marginalizadas, tem uma dimensão de raça, de gênero, das mulheres. Então, ela atravessa outras questões que acabam sendo escancaradas pela mudança climática, mas vamos em frente. Perfeito. Perfeito. Pois é, né? No final das contas, clima é ambiente, meio ambiente e também sociedade. Mas durante a conversa eu vi bastante, né, que vocês falaram do plaque. Aliás, telespectadores, plaque, a gente vai abordar bastante plaque lá no dia 22, dia 21, com o técnico, né, da secretaria. Então estejam lá para ouvir. Aí a gente vai fazer uma rodada de discussão também, como melhorar esse plaque, etc e tal. Mas já queria, acho que o André teve que buscar né, compromisso familiar. Mas bom, vou estar com vocês dois. Aí vocês mencionaram que existem planos, mas né, muitas coisas escritas, mas que elas não são efetivadas, né? Então eu queria abordar assim, o que está faltando, né, para que a gente possa realmente implementar a agenda da adaptação e mitigação. Bom, vamos incluir a mitigação também nessa conversa, já que a gente está falando também da bastante mitigação. E o que né, ONGs, o que empresas, né, a sociedade civil e governos podem fazer junto para potencializar esses planos? Aí, não sei, Jess, Luiz. Eu vou passar a fala para o Luiz, porque a gente monopolizou a fala da última vez, então vamos inverter. Pode ser, com certeza. Olha, o que falta é, de fato, colocar o clima no centro. O que a gente está vivendo agora no Brasil é totalmente sintomático, né? Os incêndios, toda a situação, o Brasil, a gente está reagindo e não agindo, né? Então, embora... Não vou citar o governo Bolsonaro lá atrás, porque é uma aberração especial da nossa história, né? Negacionista do clima, anticiência, enfim, deixa para lá. Vamos falar do governo atual, né? Que assumiu com um compromisso de enfrentar essa questão, mas de fato não colocou no centro. Então, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente é pífio. Então, quer tornar essa coisa importante? O Ministério do Meio Ambiente tem que ter uma parte importante do orçamento. O IBAMA e o ICMBio tem que ter gente, tem que ter dinheiro para combater incêndio, para prevenir incêndio. Esse é um exemplo. O presidente Lula, lá atrás, ele se comprometeu em ter a tal da autoridade climática, que seria aquela pessoa no governo que iria cobrar de todo mundo, né, de todos os ministros e ministras, a questão climática. Não comprou a briga, deixa para depois, vamos resolver outros problemas e tal, né? Aí agora diz que vai ter, mas por quê? Porque está reagindo. Então, o que falta para as empresas, para os governos, seja local, é parar de falar que isso é importante e realmente colocar no centro. Colocar no centro é dar poder, dar dinheiro, cobrar, redistribuir o dinheiro, né? É óbvio que no mundo de escassez de dinheiro dos poderes públicos, mas não a pergunta que se faz é quanto custa não fazer? Quanto custou o Rio Grande do Sul, né? Quanto que o Eduardo Leite poderia ter economizado se ele tivesse feito algumas coisas, ao invés de desconstruir a legislação ambiental do Rio Grande do Sul, tivesse fortalecido a legislação ambiental do Rio Grande do Sul, ele e seus antecessores, né? Não, a gente vai implementar o Código Florestal, vai plantar floresta, vai cuidar dos mananciais. Se esse investimento tivesse sido feito, provavelmente o prejuízo teria sido muito menor. Isso é mais uma longa história, então tem muito a ver também as tais parcerias, né, entre empresas e governos de como fazer isso, mas não para atender o interesse da empresa, né? É para entender o interesse público. Então, a gente tem que participar, vocês jovens têm que estar lá no conselho da empresa, tem que participar do Conselho de Meio Ambiente de Campinas,
tem que sentar nos lugares, né? De cobrança, de definição, de tomada de decisão, porque, infelizmente, não está no centro ainda. E daí a gente já está muito atrasado. É importante transmitir eu tenho insistido, transmitir uma mensagem de que é possível, né? Que isso não é uma causa perdida, que eu acho que essa é uma grande questão para a juventude, né? Já era, gente, fudeu, esquece. Eu acho que aqui a gente está num grupo muito privilegiado, né? De jovens aí engajados, engajadas, que acreditam que isso pode ser mudado, porque é muito importante a gente saber uma coisa, gente. Não existe nenhuma barreira do conhecimento, da ciência, da tecnologia, para a gente chegar num 1,5 grau. É diferente de uma doença que a gente não sabe a causa, que a gente não tem a vacina. No caso da mudança climática, a gente sabe a causa, conhece o fenômeno, sabe os remédios e o que precisa ser feito. É uma questão de querer. É simples, nada simples, não quero ser poliana, mas é possível. Isso é muito importante a gente ter em mente. É uma opção, é uma decisão. Não tem nada que... E o último relatório do IPCC Síntese fala, nós temos todo o conhecimento e o capital, que é o dinheiro, no mundo, para resolver o problema. É só tirar o dinheiro de um lugar e colocar no outro. É simples? Não é, mas é possível. Pois é. E realmente, assim, pode ter a melhor política pública do mundo, sem dinheiro a gente não faz nada, né? A gente deve estar muito atento à questão do orçamento, e a gente tem instrumentos no Brasil existentes, como o orçamento participativo, em que a população pode participar da tomada de decisão de como alocar o dinheiro, né? Mas isso é interessantíssimo. E guys, eu queria rodar de novo, mas eu esqueci que a gente tem perguntas e respostas do chat. Então, assim, olha só, eu tô perdendo noção de tempo também. Então eu queria chamar aqui a minha técnica, a Beatriz. Beatriz, será que a gente tem alguma pergunta no chat do YouTube para os nossos painelistas? Oi, pessoal. Então, perguntas nós não temos, mas a gente tem alguns comentários bem legais aqui. O primeiro é da Cláudia, comentando sobre o desequilíbrio aqui em Campinas. Vou exibir para a gente dar uma olhada. Vou ler aqui, Cláudia escreve, né? Sim, isso mesmo. Temos esse desequilíbrio socioambiental em Campinas. A área do Campo Grande, do Ouro Verde, precisam de mais cuidado do poder público. Né? E ressaltando de novo, essa... Sim, perfeito. Ela fez mais um comentário, comentando ainda sobre Campinas e falando que os bairros mais arborizados também estão perdendo, né, esse verde, se transformando em algumas ilhas de calor. E no final ela comenta, vou atravessar aqui o próximo, que ela já esteve em Belém do Pará, e lá no centro tem avenidas com mangueiras super antigas e que convivem muito bem com o trânsito, e é lindo demais. Ainda reforçando a fala do Luiz, você quer falar, Andréia? Fica à vontade, pode falar. Bom, gente, eu não posso deixar de comentar sobre a Cláudia com vocês. Quem é a Cláudia Esmerice? A Cláudia Esmerice é uma jovem engenheira agrônoma, já aposentada da prefeitura, a jovem há mais tempo, portanto, e ela, gente, foi uma das pessoas que escreveu o Guia de Arborização Urbana de Campinas. Se existe um coração Guia de Arborização em Campinas, a Cláudia que foi aqui que fez esse coração pulsar. E o que ela coloca é muito sólido, né? Essa desigualdade que o Luiz falou, de fato, Campinas tem uma desigualdade. A face sul da cidade tem muito menos árvores do que a face norte, né? Nós fizemos o planejamento ambiental de Campinas, o Plano do Verde, e isso foi colocado, que tem um déficit aí que a gente precisa estar trabalhando nessa agenda de esverdeamento. Mas eu não posso também deixar de falar com a Cláudia, que ela foi presidente do Conselho Gestor da APA de Campinas, que é uma unidade de conservação que abarca quase 1/3 da cidade de Campinas, e é nosso berço hídrico, e hoje ela faz parte do CONGEAPA, ou seja, gente, é uma jovem há mais tempo, maravilhosa, que está aqui com a gente discutindo e contribuindo. Muito, só para a gente reforçar aí o lugar de fala da Cláudia.
Temos uma convidada de honra, então. Pois é. Eu acho que eu fui estagiário da Cláudia lá com o professor Hermógenes, se for o que eu estou pensando, viu? Acho. Olha, eu tô vendo que na próxima a gente tem que chamar a Cláudia, né, pessoal? Perfeito. E aí, Bia, a gente tem mais? Ainda finalizando aqui com a nossa querida Cláudia, o último comentário que ela fez, que eu acredito que seja bem pertinente também, e que ela diz que o problema não está nos técnicos dos órgãos públicos, e sim nas decisões políticas tomadas pelos governos, que estão completamente na contramão das ações para amenizar a mudança climática. Ponto, ganância. Pois é. Que ressalta de novo o papel de cão de guarda, né, da sociedade civil, como o Luiz fala, e esse cão de guarda que não é só na frente do governo, mas dá para fazer dentro do Conselho das Empresas também, né? Também temos mais um comentário muito legal da Aline, que ela reforça um pouco a fala do Luiz, e ela comenta que ela trabalha com pessoas idosas e a gente precisa também considerar esses grupos vulneráveis e de riscos durante esses desastres climáticos que a gente passa, né? Completando aqui, ela nos mandou que o custo de não fazer e de colocar colocar as pessoas e o ambiente no centro custa muitas vidas, em especial essas vidas desses grupos vulneráveis, né? Guys, se vocês tiverem algum comentário para fazer, vocês podem, viu? Abra o seu coração de vocês. Mas, Bia, temos mais? Temos mais um comentário aqui do Martins Alexandre, exibindo para vocês, que é preciso articulações das bases, estratégia de participação e principalmente a consciência ambiental, né? Perfeito. Participação, pois é. Maior participação é aquilo que a Andrea tocou um pouquinho, né? Não é só a questão do voto, né? Não é uma democracia representativa, mas uma democracia participativa, né? Então, assim, realmente é ocupar os conselhos, é ocupar a Câmara dos Vereadores, é cobrar. E, assim, e não precisa ser só no âmbito do municipal, do governo, né? Eu acho que tomada de decisão acontece em diversos níveis, né? E que precisam ser feitas ao mesmo tempo. Então, seja no nível de tomada de decisão dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de uma organização, né? Está puxando, ocupando esse espaço de decisão, né, de forma participativa, acho que é fundamental mesmo. E, Bea, se você permitir, se não tiver mais, acho que a gente pode já começar encaminhando para o final, né, Bea? Acredito que sim, essa acho que foi nossa última contribuição aqui no chat. Ok, muito obrigado, nossa correspondente aqui do YouTube. Né, Bea? Então, pois é, pessoal. Então, hoje a gente é assim, né? A gente acho que ficou bastante claro que, no final das contas, essa questão da mitigação, da adaptação, ela não é só, né? E na verdade é o principal para a sobrevivência da espécie humana, né? E da manutenção da nossa única. Sim, sim. Apareceu mais um comentário, eu não sei se a gente vai ter muito tempo de falar sobre ele, mas vamos ver se a gente tem mais uns 5 minutinhos aqui. A Camila nos mandou, ela falou que ela gostaria de ouvir um pouco mais dos participantes sobre os PIDs, Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, proposto pela Prefeitura de Campinas. Pode ser. Vamos lá. Alguém quer desafiar-se? Responder essa pergunta em poucos minutos? Olha, eu sou da Prefeitura de Campinas, então, se o Luiz e a Jéssica acharem que... Embora a Jéssica é minha vizinha aqui, nós somos da face norte de Barão Geraldo, né, Jéssica? Mas, e o PIDS é muito próximo daqui da onde a gente mora. E, Camila, obrigada pela sua pergunta. Bom, o PIDS, pessoal, é um projeto que nasceu de uma concepção do Poder Público Municipal, mas também da Unicamp e da PUC, que são as duas universidades que ficam aqui muito próximas, né, nesse eixo educacional, que é a Unicamp e PUC, na face norte da nossa cidade. E é uma ocupação que se pretende, né, que se pauta nos eixos da sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, pensando no econômico,
no social e no ambiental. E, claro, que agregado aos fatores de inovação, porque, afinal de contas, né, temos aí universidades encabeçando esse projeto de ocupação que é aqui muito próximo da Unicamp, né, que era a antiga fazenda argentina. Então, nós temos aí uma proposta, né, de ocupação desse território com questões relacionadas a diversas áreas, né? A parte urbanística, de ocupação do solo, a parte ambiental, de preservação de corredores ecológicos, parque linear, áreas verdes, enfim. Dentro da prefeitura, houve todo um acompanhamento, uma operação técnica, né? Inclusive uma cooperação técnica entre prefeitura, Unicamp e BID, né? Aí, então, o BID, desculpa, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, enfim, que pensou junto na construção de um master plan, de um plano, né, maior, para ter uma estratégia de ocupação do que eles chamaram de Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que é o RIDES. Eu não vou entrar em detalhes desse projeto, mas, né, para quem se interessar, é só procurar no Google, ou na página da Unicamp, ou na página da Prefeitura, tem toda a formatação do projeto, que é o PIDS. Não consigo falar mais, mas é só para deixar claro o que significa, o que é, onde ele está localizado no território e qual é a base conceitual desse polo. Perfeito. Luiz, Jess, vocês querem complementar? Ou sim? E curiosidade, eu era parte da equipe jurídica do HITS. E então acho que, né, tanto o PITS quanto o HITS ele tem uma. Então você me complemente. Mas acho que mas é isso mesmo, é uma função de exercer um polo, um hub de criação de conhecimentos e boas práticas, né, para tornar uma cidade mais sustentável, né, e vamos ver se esses projetos vão avançar, né, que ainda eu imagino que esteja na fase do projeto, né. Mas, pessoal, então já passamos pela marca de 1 hora, né? Peço desculpas para os nossos participantes, peço desculpas também para o nosso intérprete de Libras. Helder, você está fazendo um trabalho maravilhoso para garantir a acessibilidade. Então, vamos para as conclusões finais, né? E junto com a conclusão final de vocês, eu queria ouvir um pouquinho, né? Porque hoje falamos de adaptação, falamos de mitigação, falamos como melhorar a parte social, é importante, né? Então, levar em consideração a questão da vulnerabilidade. Falamos de melhorar a participação, parceria, financiamento, etc. e tal. Parece que tudo indica, né, a pergunta lá que eu fiz inicialmente para a Jéssica, o que é ser resiliente. Então, se vocês quiserem dar uma breve comentada, o que é ser resiliente frente às mudanças climáticas, né? Podem, bom, se você puder fazer esse comentário junto com a sua conclusão, fique à vontade. Então, começamos. Isso, quer começar, André, que você vai? É verdade. Por favor, André. Pessoal, tem compromisso com a minha filhota daqui a pouco, por isso que eu levantei a mão. Olha, Ilzu, o que eu acho assim, ser resiliente, né, é justamente não desistir, porque a gente está num cenário muito desafiador. Às vezes, a gente que ainda tem muitos anos pela frente, décadas pela frente, o que vai ser meu futuro? Que a gente está chamando até de ansiedade, né? Ansiedade ambiental. Pensando o que eu vou comer, o que eu vou respirar, qual é a minha projeção de trabalho, minha projeção de família. Se o planeta está caminhando nesse sentido, né? Que perspectiva eu tenho? Ainda temos retorno, né? Parafraseando Carlos Nobre, parece que a floresta amazônica está quase no ponto de não retorno, mas nós temos retorno. A gente tem condições de retornar. Vamos dar uma rezinha no nosso pacto civilizatório, individual e coletivo, e vamos fazer diferente. Ainda dá tempo. Ainda podemos ser a geração que vai mudar a história do nosso planeta. A hora é agora. Né? E por isso que é tão importante um encontro como esse. Quero agradecer demais o pessoal da JDS, e o Zuki, o Éder, a Beatriz, a Jéssica, o Lucas, toda essa turma super engajada
e que me faz vir aqui com o coração aquecido de saber que eu tenho uma rede de apoio de jovens nos apoiando coletivamente para a gente seguir lá. Coraçãozinho para todo mundo e muito obrigada. Obrigado, André. E corre lá, que tadinha dessa filhinha. Mas muito obrigado, viu, André? Muito obrigado pela sua participação mesmo. Agradeço muito. Tchau, tchau. Vai lá, temos a Jess e o Luiz. O Luiz tá com cara de sério. Eu sei que o Luiz ele traz uma perspectiva mais realista da coisa, né, Luiz? Você quer dar uma comentada assim para puxar a orelha assim dos participantes do Brasil, talvez? Não, acho que que é a resiliência na ecologia é a capacidade de você resistir a um distúrbio e retornar ao estágio original. Né? Então, isso é correto, né? Então, isso é na ecologia, né? Então, passou um furacão, teve um incêndio, caiu uma árvore, um fenômeno natural. A natureza tem desastres, né? Só que numa situação normal da natureza, passou um furacão, derrubou um pedaço da mata, mas a mata volta ao que ela foi um dia, né? Então, isso é a resiliência. Então, a gente precisa construir uma sociedade e condições que a gente possa estar preparado para passar por eventos climáticos extremos e, dentro do possível, retornar à situação anterior. A gente passou uma onda de calor, ninguém morreu. Né? Essa seria uma coisa muito concreta. Fez 40 graus, 50 graus e a gente resistiu. Tivemos uma seca, um período seco muito grande, nós resistimos à seca, ninguém morreu, ninguém ficou sem comida, e depois a sociedade voltou ao que ela era antes. Né? E daí tem esses caminhos, né, que foram falados aqui, soluções baseadas na natureza. Vamos criar soluções para resistir, que a gente se inspire na natureza. Vamos ter mais verde na cidade, vamos plantar mata para poder a água infiltrar, quando tiver uma chuva muito grande. O que é uma cidade resiliente a uma chuva torrencial? É uma cidade que a água infiltra e que ela não vira uma enchente, que ela não derruba as casas do morro. É possível fazer isso, ser resiliente? Tira as pessoas primeiro das áreas que são de risco natural, né? Vamos plantar árvore, vamos criar jardins de chuva, parques lineares, enfim, tem um monte de solução para a gente resistir a eventos extremos. Aqui o que vai acontecer? O clima vai ter eventos extremos cada vez mais intensos e frequentes, tá? Então a gente vai passar por ondas de calor, ondas de frio. Frio também, tá? Não podemos morrer de frio. Os velhinhos e as crianças têm que resistir ao calor. Grandes enchentes, grandes secas. Então, ser resiliente é estar. E estar adaptado é ter cidades, estruturas, que estejam adaptadas a estas situações. Em alguns momentos é ligar o ar-condicionado, não tem jeito, isso é adaptação também. A hora que a floresta já tudo que a natureza podia dar conta ainda é insuficiente, agora a gente tem que entrar com soluções de engenharia, né? Elas também fazem parte. E a vida continuar, né? A gente continuar sendo feliz, se divertindo, a gente não quer só comida, a gente quer balé, eu já não lembro como é que é o verso lá do Titãs. Diversão, balé, né? A gente quer tudo isso, é o que a gente quer, né? A gente quer ser feliz, quer gozar no final, né? Que é as outras músicas e tal. Eu vou parar, mas isso é possível. Eu queria repetir que isso é possível. Não é simples. É possível ter uma Campinas adaptada e resiliente. Campinas é uma das cidades mais ricas do Brasil. Né? 1 milhão de habitantes, mas é uma cidade muito rica. Né? Como é que a gente, numa cidade dessa, não pode... Se não der certo em Campinas, onde vai dar certo? Né? Que é uma cidade até que tem poucas regiões de risco, né? Uma cidade que tem uma situação bem confortável, né? Tem toda a questão do abastecimento de água, porque não tem um reservatório, né? A gente depende dos rios para ter água, mas é uma cidade que tem tudo para ser um exemplo de adaptação e resiliência. Vamos lá. Bom encontro para vocês. Eu vou estar viajando no sábado que vem, não vou poder encontrar vocês. Desejo um excelente encontro.
Poxa vida, então que bom que a gente tem você aqui hoje, né, com a gente. Eu fico feliz de eu ser o moderador de hoje também. Obrigado, Luiz. Jess, você quer fechar então com chave de ouro? Não vou me prolongar muito, porque a gente já está passando um pouquinho do horário. Vou acrescentar só uma coisinha na fala do Luiz, que quando a gente estuda desastres socioambientais, a resiliência ela quer dar um passinho a mais. Então, ao invés da gente voltar como a gente estava, a gente quer voltar melhor, para que, se acaso ocorra de novo esse desastre, a gente não passe pelo que a gente já passou, né? Um grande exemplo de resiliência mundial é o Japão, né? Que, enfim, sofre com vários tipos de desastres socioambientais. E alguns são inevitáveis, por exemplo, o terremoto, né? Então, o terremoto a gente não consegue nem prever e nem evitar de maneira eficiente, né? Então, a gente consegue se adaptar com construções, esse tipo de coisa. Eu vou puxar na minha fala final um pouco a sardinha para o meu lado, que é a educação. Então, eu acho que uma sociedade resiliente, ela passa por uma sociedade que ela tem educação climática, que tem educação sobre o que é as mudanças climáticas, o que é educação ambiental, o que são direitos, né? Acho que isso é importante. A gente não pode mais desassociar o discurso da preservação ambiental da justiça social. Então, a gente está falando aí não só de desenvolvimento que respeite o meio ambiente, mas também um desenvolvimento que ele não faça o que ele faz hoje, da gente ter uma sociedade segregada, com essa tremenda desigualdade social, né? Campinas é um excelente exemplo quando a gente pensa isso. O mapeamento do PLAC, esse diagnóstico trouxe que a gente tem áreas na cidade que são extremamente resilientes, arborizadas, que estão preparadas, de certa maneira, para os eventos extremos, mas a gente também tem uma parte da cidade ali que não tem árvores, que estão mais sujeitas a esse tipo de coisa. Então, acho que a resiliência, ela passa também pela justiça social, a justiça climática. Então, a gente precisa pensar esse processo não só da preservação das áreas verdes, mas também essa preservação das áreas verdes com justiça social, com as pessoas tendo igual acesso e direito a essas regiões. E, para mim, isso passa pela educação. Acho que a educação de base, a gente conseguir fazer essa educação desde lá deles pequenininhos, da creche, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Então, acho que isso é bastante importante. A gente precisa levar isso para dentro das salas de aulas, para a comunicação, e levar isso de maneira crítica, né? Acho que a gente ouve falar muito sobre mudanças climáticas. Hoje, se você abrir qualquer site de notícia, vai ter uma notícia que está vinculada a mudanças climáticas, seja um extremo de temperatura que teve em algum lugar. Então, a gente fala muito sobre o assunto, mas parece que a gente ainda não caiu a ficha, enquanto sociedade, enquanto governo, de quão grave é a nossa situação e quais são as medidas que a gente precisa tomar para se adaptar e criar resiliência diante dos cenários que estão sendo... Que a ciência está apontando, né? O Luiz fez uma fala importante, colocou um ponto importante, é que a ciência ela já deu o diagnóstico e ela também já deu os passos que a gente precisa fazer para mudar. Então, assim, ela tem feito o seu papel nesse sentido. Então, a gente tem que, enquanto sociedade, enquanto governos, começar a agir e exigir uma realidade diferente, né? O desafio ele é bastante grande, é complexo, ele passa por uma mudança de paradigma, cada vez mais, de maneira mais pessoal, eu acredito que a gente não consegue, com o sistema econômico que a gente tem hoje, resolver o problema, que a gente precisa mudar esse sistema econômico, e isso é bastante complicado por diversos motivos que a gente não vai se alongar aqui. Mas o desafio é exatamente esse, é construir uma nova sociedade com outros parâmetros, com outros paradigmas, com outra forma de consumir, com igualdade entre todos, né? Então, a gente pode viver num mundo que, ao mesmo tempo, a gente tem fome e a gente tem obesidade. Então, a gente tem essa questão de, em um lugar, temos excessos e em outros a gente tem falta. Então, junto com a questão ambiental, acho que a gente nunca pode esquecer também da questão da justiça climática, da justiça nas suas diversas formas aí. Então, encerro a minha fala, acho que assim, não quero muito, já está passando 13 minutinhos, vou estar sábado lá com vocês, então a gente vai poder conversar um pouquinho mais. Agradeço bastante o espaço, a troca, prazer conhecer o Luiz, a Andréia eu conheço pessoalmente, a gente já fez outras atividades. Então, agradecer aí o convite, Helder, pela interpretação em Libras, e é isso, gente. Perfeito, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Realmente, é voltar e voltar melhor. Não é só resolver problemas, mas a gente conseguir construir uma sociedade melhor, ser feliz, ser mais feliz ainda. Exato. E que essa oportunidade a gente não pode esquecer disso, né? A gente tem que ser feliz no meio dessa confusão. Pois é. E que essa transição realmente leva tudo isso em consideração, né?
Uma transição que seja com maior distribuição das oportunidades, uma transição que seja para um mundo mais equitativo, uma transição que seja para um mundo mais justo e dentro dos limites planetários, né? E perfeito. E para reimaginar, gostei que você, Jess, já colocou uma sementinha pro de amanhã. Não esqueçam, pessoal, que amanhã a gente vai ter a questão da gestão dos resíduos sólidos e a economia circular. Então, repensando aí, vamos retocar na parte do sistema econômico. E também no dia 18, quarta-feira, a gente vai ter a qualidade de vida e inclusão social para a sustentabilidade. Então, né, imagino que a gente vai também abordar o que seria o bom viver, né, e também trocar um pouquinho os valores da sociedade. Mas, bom, prolongamos um pouquinho, 15 minutinhos de novo. Olha, meus profundos agradecimentos, Luiz, profundos agradecimentos, Jess. Assim, Luiz, espero ver você em algum outro espaço, se não for no sábado, e Jess até sábado. Espero que vocês todos, né, tenham gostado. E então, até amanhã, né, por enquanto. E a gente fica por aqui, então. E muito obrigado, gente, tchau, obrigada. Elder, muito obrigado, Elder. Tchau, tchau. 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 Tia, pode parar a